Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é com indicações de livros de ensaio. Quem deu a ideia do tema foi o Guilherme Adam Fraga. Obrigada, Guilherme, pela sugestão. E eu queria ver nos comentários também as suas indicações de livros de ensaio. E eu queria também mandar um oi pro Yuri. Oi Yuri, tudo bem? Eu fiquei pensando em uma definição de ensaio para dar para vocês, porque eu acho que tem gente que pode não estar muito familiarizada com o gênero. E eu acho que dá para dizer que ele é um misto de crônica e reportagem jornalística e um artigo acadêmico. Então ele vai ter uma motivação de cunho pessoal. Alguém, o autor, vai optar por pesquisar, esclarecer, desenvolver um tema por alguma coisa que aconteceu com ele, alguma curiosidade pessoal, alguma coisa assim, e vai pesquisar sobre o tema em diversas fontes, mas ele não vai ter necessariamente uma metodologia tão rigorosa quanto um artigo científico, as citações não vão ser tão rigorosas quanto um artigo científico, então eu acho que ele fica ali num meio em que ele pode ser um pouco mais como uma reportagem, já que o autor pode conversar com muitas pessoas, mas ele também vai falar sobre livros, sobre referências várias, e tem essa coisa um pouco dessa narrativa mais gostosa, mais pessoal, como uma crônica. Eu acho que ele é mais ou menos isso. Se alguém tiver uma definição melhor e quiser deixar nos comentários, muito obrigada. Mas enfim, vamos começar as indicações. Como não podia deixar de ser, eu queria sugerir um livro da Susan Sontag. Esse aqui é o Questão de ênfase. Ele é dividido em 3 partes. Então é ler, ver e lá e aqui. Em Ver, ela vai falar sobre cinema, filmes, diretores, em Ler sobre livros, autores, e lá é que ela vai falar sobre cidades, viagens e por aí vai. Então, aqui nesse livro são ensaios de cunho mais cultural, dela falando das obras. Eu acho que o mais legal desse livro é a quantidade de referência que ela traz. Então, ela está falando, por exemplo, sobre Machado de Assis, mas ela traz uma gama de referências que ela já leu, que ela conversou, enfim. E eu acho que isso que deixa o livro tão rico, assim, ela cruza informações, né? Ela vai juntando informações de uma maneira bem interessante nesse livro. Eu vou mostrar para vocês o índice sumário, quem quiser dar uma pausa para ver melhor sobre o que ela fala. O livro que eu queria indicar é o Como Ficar Sozinho, do Jonathan Franzen. Eu gosto muito de um ensaio desse livro chamado Liguei para Dizer Que Te Amo, Só Liguei para Dizer Que Te Amo. Ele já saiu, Só Liguei para Dizer Que Te Amo, ele já saiu num Caderno Mais da Folha de São Paulo, antes de sair nesse livro aqui. E ele comenta um pouquinho sobre como ele acha que as relações mudaram agora que as pessoas podem ligar no celular e dizer eu te amo o tempo todo uma para as outras, e vai, enfim, comentando sobre relacionamentos e como as pessoas se comunicam, enfim. E, bom, nesse livro aqui o Jonathan Franzen tem, acho que são 12 ensaios, super diferentes entre si. Tem um legal também que ele vai visitar uma prisão e comentar um pouco sobre ela. Então, temas super diferentes. Eu gosto desse livro, eu acho que ele flui bem. Eu gosto da escolha dos ensaios. Eu acho que tem ensaios muito bons aqui. Tem, por exemplo, esse da prisão, ele é um pouco mais jornalístico, assim. Ele tem um processo de pesquisa um pouquinho mais de conversar com pessoas, de ir lá ver o que está acontecendo. Já o que eu falei antes, o Só Liguei para Dizer Que Te Amo, ao contrário, ele já é um pouquinho mais... Ele fala mais de livros que ele leu, de impressões, enfim. Então, ele tem estilos diferentes também dentro desse livro, que é bem bacana. A minha indicação seguinte é o Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio Que Longe de Tudo, do David Foster Wallace. Eu tenho um pouco de uma relação de amor e ódio com esse livro. Eu vou deixar o link ali embaixo do vídeo que eu fiz só sobre ele. Eu gosto do David Foster Wallace, mas eu tenho algumas ressalvas com a edição do livro em termos de escolha de textos. Mas, de qualquer maneira, a proposta da maior parte dos textos desse livro
é pegar o David Foster Wallace, que é um escritor melancólico, depressivo, irônico, sarcástico, um pouco rude, e jogar ele em meios que ele não iria sozinho, que ele não está acostumado, justamente para ele narrar aquele mundo. Então ele vai para um cruzeiro, por exemplo. Então ele tem que narrar tudo que está acontecendo lá, o que é um cruzeiro. Então existe um choque de cultura, digamos assim. Tipo, eles colocam um estranho no ninho. Então é engraçado, é divertido, é estranho, porque ele é essa figura estranha, num meio que não é o meio dele. Então ele tá lá no meio de um monte de gente bêbada e fútil e tal, então ele vai narrando. Eu acho que são textos legais para quem já gosta dele, gosta do jeito que ele escreve e tal. 2, para quem gosta de reportagens. Mas ele é um livro um pouco cansativo, para mim pelo menos foi, porque no fim os textos acabam ficando um pouco parecidos entre si. Às vezes é bom assim ler um texto, dar um tempo do livro, depois pegar outro. Eu acho que a experiência fica um pouco melhor assim. Então eu indico, mas com algumas ressalvas. Outro livro que eu queria indicar, esse para leitores de livro, com certeza é um livro muito bom, que é o Fantasmas da Biblioteca, a Arte de Viver entre Livros, do Jacques Bonnet. Ele vai falar sobre livros, então como que as pessoas começaram a colecionar livros, vai contar casos. E é um ensaio, porque, enfim, é um livro em que ele vai ficar comentando sobre referências múltiplas sobre livros e vai, enfim. É bem interessante, porque a gente que gosta de livro, é interessante se ouvir alguém falando sobre livro também com tanta paixão e propriedade de ter pesquisado e de ter lido muito sobre isso. Então, ele vai falando e acaba sendo bem bacana. Não é assim, provavelmente, o livro da sua vida, mas ele é também um livro curtinho, super rapidinho de ler e acho bem interessante. Outro livro é o 8 vezes Fotografia. Nesse livro eles chamaram 8 pessoas para escolherem uma fotografia e falarem sobre ela. Então aqui, logo no começo do livro, tem esse caderninho assim com as fotografias que o pessoal escolheu. E o que é bastante interessante nesse livro é ver como as pessoas se apropriam de uma maneira diferente das fotografias, como que elas fazem o pensamento, a sua leitura em cima dessas fotografias e são completamente diferentes. Então tem uma pessoa que vai prestar atenção na luz que o fotógrafo quis fazer, tem outro que vai prestar atenção em o que era o momento que o fotógrafo quis pegar. Enfim, assim, as pessoas prestam atenção em coisas muito diferentes das fotografias. E isso é muito bacana ver nesse livro. Além disso, ele também, por ter essa pluralidade de temas e de pessoas, ele dá uma abrangência bem interessante do que pode ser a fotografia no mundo de hoje. Então é bem interessante. O livro seguinte é o A Vida Descalço, do Alan Poe. Para quem não sabe, esse aqui é o escritor do Passado. Eu adoro o Passado, acho um super de um livro. E nesse livro aqui ele vai falar sobre praia. Então ele vai lembrar da infância dele, em que ele ia pra praia com a família, e vai tentar refletir um pouquinho sobre por que a praia é esse lugar que as pessoas gostam de ir no verão, pra meio que fechar o ciclo, relaxar, ficar tranquilo e depois começar a vida de volta. Enfim, como que a praia teve esse papel na vida das pessoas, enfim. Pode ser uma leitura legal pra praia, pra quem tá indo agora no fim de ano. Mas a escrita do Alan Poe não é a coisa mais gostosa de ler. Ela é bem densa, bem intrincada. Então, se você não conhece o autor, talvez não seja uma boa ideia já levar ele pra praia assim de cara, porque ele não é assim uma leitura das mais fáceis do mundo, não. Quem já conhece, já gosta, eu acho que tá seguro, assim, já sabe o que esperar. Se você não conhece, eu acho melhor conhecer pelos romances antes de ir pro livro de ensaios, que eu acho que você já entende melhor a escrita dele para ir pro livro de ensaios. Mas ele é curtinho também, então se você se interessou muito pelo tema e quiser tentar, talvez dê certo. Depois eu queria comentar sobre eu não tenho certeza se ele é exatamente um livro de ensaios. É um livro do Marshall Berman para falar sobre Nova York. Eles chamam o século de Nova York, espetáculos em Times Square.
E o que eu acho legal desse livro, que eu acho que poderia caracterizá-lo como ensaio, é que ele vai falar muita coisa referente a Nova York. Né? Ele vai falar um pouquinho da história de Nova York, mas ele vai falar sobre os seriados, tipo Sex and the City e Friends, que se passavam em Nova York. E vai falar sobre música, sobre fotografia, sobre... Enfim, ele amplia muito o tema Nova York. E, bom, ele é bem grande, né? Ele tem umas 400, quase 400 páginas. Mas é legal, eu acho que ele é legal para quem já foi, para quem mora, para quem vai para Nova York, tanto para quem gosta de pensar a cidade. Porque no fundo você acaba refletindo muito sobre a sua própria cidade enquanto você lê esse livro. Então eu acho que quem gosta desse tipo de tema pode ser uma boa leitura. Fora que é bem gostosa de ler, ele vai trazendo essas referências, muitas, múltiplas, enfim, e é bem interessante. Por fim, eu queria indicar, na realidade não é um livro, é uma revista, que é a Serrote. Essa aqui é a número 15, a última que saiu. É uma revista editada pelo Instituto Moreira Salles, de ensaios. Então, cada edição traz um grupo bem diferente de autores, alguns contemporâneos, alguns já mais antigos, alguns que já morreram. E ele traduz ensaios, tem ensaios daqui mesmo. É uma revista muito bonita. A edição é sempre muito caprichada, bastante figura. Enfim, eu acho que para quem está afim de começar a ler ensaios, pode ser uma boa maneira de começar, porque cada revista tem temas muito diferentes, tem autores muito diferentes, estilos de escrita, estilos de fazer ensaio muito diferentes. Então, acho que pode ser um bom jeito de começar, porque com certeza vai ter alguma coisa que te agrada dentro da revista. Então dá para comprar as antigas, ela já tem alguns anos, acho que uns 5 anos mais ou menos, e lá no site do Instituto eu tenho certeza que você consegue comprar, mas eu acho que você consegue comprar nas livrarias pela internet também. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo!